Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje, dia 10 de maio, que os irmãos estejam aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer estar novamente com os irmãos. Na aula passada, nós fizemos então a, a finalização do assunto do que é a lei de Deus e agora nós vamos falar o que é a graça de Deus. Agora um tema muito importante que nós vamos entrar. Vamos lá, com o texto de Romanos 3,10 nós vamos começar então essa aula. Olha o que está escrito lá em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem o faça bem, não há nem um só. Nós percebemos então que Paulo, ele frisa o quê? Ele frisa que ninguém conseguiu cumprir a lei. Deus, ele deu a sua lei para o seu povo, o homem tentou, o homem retentou, né? Tentou de várias maneiras, mas percebeu por si só que era impossível cumprir toda a lei. E quando você deixa de cumprir um só requisito da lei, você acaba descumprindo ela como um todo. Isso Jesus Cristo frisou várias vezes, né? E com essa passagem do apóstolo Paulo, a gente entra agora no tema da graça de Deus. O que é essa coisa que todo mundo fala, né? Essa palavra que hoje a igreja como um todo ela tem, né? Ela tem em várias pregações nós ouvimos falar sobre a graça de Deus. Na Bíblia, principalmente no Evangelho, nós vemos isso de forma abundante. E hoje nós vamos entender, né? Entender melhor o que é qual é o significado de graça de Deus, né? E por que que Deus ele deu a sua graça para a humanidade? Por que que ele ofereceu a sua graça para a humanidade, né? E hoje, quem está debaixo da graça de Deus? Nós percebemos então que os judeus, a lei ela foi dada para os judeus. Mas e a graça de Deus? Para quem ela é dada? Vamos entender então. Então, eu só queria fazer um parênteses, meus irmãos. Nessa aula, eu queria fazer como se fosse uma introdução aqui, antes da gente entrar efetivamente para entender os detalhes da graça de Deus, é só fazer um resumo, né, de toda a história até efetivamente chegar o tempo da graça de Deus. Nós percebemos que Deus, quando ele criou a humanidade, ali ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra, como está descrito lá no livro de Gênesis, nos primeiros 2 capítulos. E aí nós entendemos que Deus, ele, no sexto dia, ele criou a humanidade. Ele criou então o primeiro homem, que é Adão, e da costela de Adão, então, ele tira a mulher, a sua companheira, a sua ajudadora, que seria Eva. E ali estão os nossos patriarcas, né? Assim nós cremos que eles foram estabelecidos por Deus, criado à imagem de Deus, assim como a Bíblia diz, não é mesmo? E naquela ocasião, meus irmãos, não havia necessidade de lei. Concordam comigo? Porque Deus, ele criou a sua matéria-prima perfeita, né? A essência de Adão, a essência de Eva, era do próprio Deus, né? É uma essência que saiu, partiu do próprio Deus. Então o projeto, ele era 100% perfeito. Ele não havia possibilidade ali de erros. Então era natural para o homem cumprir a vontade de Deus. Era natural para o homem viver de acordo com a vontade do projeto de Deus, porque ele veio de Deus. E Adão ali, nós vemos ali o relato na palavra de Deus, que Adão ele tinha um contato com Deus toda noite, todo entardecer. Deus ele descia ali no jardim do Éden para conversar com Adão. Ele tinha aquele contato. Você imagina o quanto que Adão e acredito eu que Eva aprenderam de Deus, né, nesse período que eles tiveram esse contato com Deus. Você em contato com o próprio Criador, o dono da existência, o dono do tempo, o dono do espaço, o dono da matéria, que conhece tudo, né? O quanto
que Adão não aprendeu de Deus, né? E isso nos remete então a entender que não era necessário uma lei, porque a lei ela já estava ali intrínseca às ações, às atitudes, à maneira da humanidade, né? A maneira dos primeiros seres humanos, a maneira dos nossos patriarcas. Mas Deus ele fez uma coisa, ele colocou uma árvore e ele deu uma ordenança, a única ordenança ali que foi impositiva e com uma consequência de retaliação caso o homem não cumprisse, que foi, Deus ele falou, pode comer de todas as árvores, de todos os frutos de todas as árvores, porém, de uma específica, Deus ele não permitiu que Adão e a sua companheira comesse daquele fruto, não é? E ali, Satanás, ele usando dessa artimanha, ele fez o quê? Ele instigou ali a ambição, instigou a cobiça através de uma mentira e ele fez com que o homem sentisse sede pelo desejo de querer ser grande. E da mesma forma que Satanás ele procurou e enganou a terça parte do céu, também assim ele o fez, né? Tentou a Eva, tentou a Adão e infelizmente os nossos ancestrais eles não conseguiram resistir à tentação do diabo, foram dilubriados aí pelas palavras tentadoras de desejo e acabaram comendo do fruto proibido, né, o fruto não permitido. E ali Deus ele deixou bem claro que se a humanidade, se Adão, né, no caso, ele comesse daquele fruto, certamente morreria. Então, a partir do momento que o homem ele desobedeceu à ordem de Deus, ele pecou contra Deus. E pecando contra Deus, certamente Deus não poderia deixar a sua palavra voltar atrás, porque a palavra dele ela é firme, ela não volta vazia, né? Então Deus ele aplicou a sua sentença da maneira que deveria ser, não é? E ali nós vemos então que mesmo com a bondade de Deus, Deus sendo o Criador de tudo, Deus dando com abundância ali a Adão, né, vivendo de uma maneira, eu diria, plena, né, meus irmãos? Ali ele vivia de uma maneira plena, não tinha falta de nada, vivia ali na inocência, tinha o contato diário com Deus, e Deus cuidava de uma maneira tão, né, tão carinhosa que nós cremos, eu creio assim, que Deus mesmo, ele disse que amou o mundo de uma tal maneira, amou o homem de uma tal maneira, ele adorou, né, ele ficou apaixonado, né, modo de dizer, por aquilo que ele criou, e com todo esse carinho, com toda essa, né, essa atenção que Deus dava ali aos nossos ancestrais, e mesmo assim eles desobedeceram a ordem de Deus e acabaram sendo enganados pela serpente. E o homem rejeitou a Deus, ele desobedeceu a Deus, e aí veio as consequências então. E vamos ver lá o que está escrito. Na verdade, eu gostaria de só frisar aqui o que a humanidade perdeu a partir do momento em que foi rompido esse contrato entre o homem e Deus. Olha só, o homem então perdeu a inocência, a humanidade ela perdeu a pureza, foi rompido o contato e a comunhão contínua entre Deus e o homem. Deus, que antes visitava o homem todos os dias ao entardecer, deixou de visitá-los. O homem perdeu acesso à árvore da vida, que dava fruto e folhas que serviam para a regeneração do corpo. O homem, que foi projetado para viver eternamente, passa então a definhar e morrer. A genética do homem foi adulterada, corrompida pelo pecado. Todos os filhos de Adão e Eva trazem em sua genética este gene adulterado pelo pecado, isto inclui a nós. Ou seja, a genética da morte já está em nosso ser.
O homem que antes era cuidado e provido de tudo, agora precisaria trabalhar e arar a terra para o seu próprio sustento. Então, por conta de um pecado, por conta de uma ganância, né, induzida pelo tentador, infelizmente eles caíram, os nossos ancestrais caíram, e aí nós temos aí vemos aí esses problemas, essas dificuldades que nós sofremos, a humanidade cada vez mais, o amor se esfriando, enfim, essas atrocidades que acontecem aí, tudo isso fruto do pecado, e nós estamos cansados de saber disso, né, meus irmãos? Vamos ver então essa parte aqui, esse episódio em que o tentador ele foi até a Eva, foi até ali os nossos pais, os ancestrais, e procurou implantar a semente da discórdia, a semente da ambição, da cobiça e da mentira. Está lá em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para não comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, de comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamava que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, veja que lindo, meus irmãos. Deus, ele depois de ser traído, vamos para bem dizer, né? Depois de ser traído, Deus ele teve um amor, um carinho tão grande pelo homem assim mesmo, e ele já começou a cuidar de Deus. Ele fez ali para a mulher e para Eva e para Adão, né, duas túnicas e os cobriu ali com peles, com as peles de animais, né? Ele mesmo os vestiu. Sabe quando parece que um pai está cuidando de um filho meio desmiolado, né? E ali o filho faz uma arte ali, e mesmo o pai repreendendo ali bravo, o pai vai lá, pega a blusa no armário, cobre o filho, fala, vai para a escola agora, seu arteiro. Mais ou menos isso, irmãos. Deus ele cuidando ali com todo o carinho dos seus filhos, né? E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, meus irmãos, uma pergunta muito comum. Mas se Deus ele sabia que o homem ele pecaria, por que ele colocou aquela árvore no meio do jardim, né? Por que Deus ele não privou o homem dessa maldição e de toda essa desgraça aí que se perdura ao longo de milhares e milhares de anos, que toda a descendência acaba sofrendo? É muito simples, meus irmãos. Havia uma batalha espiritual muito grande no céu, e Satanás, por desejo de cobiça, ele começou a plantar a inimizade entre os seres celestiais, colocando em dúvida a respeito do livre-arbítrio que Deus dava aos seus seres criados. Então Deus, ele estava sendo ali, como se diz, Satanás, ele queria colocar a criação contra o Criador. E isso a gente tem relatos que comprovam na Bíblia que Satanás, sim, ele enganou a terça parte do céu, e a terça parte do céu se rebelou contra Deus. São os rebeldes, né, que a palavra de Deus diz, e acabaram desacreditando da bondade de Deus por indução de Satanás. E ao Deus criar a humanidade, né, ele não podia deixar ali uma forma de comprovar, né, ou de provar a lealdade do homem com uma possibilidade de escolha do homem. Então o homem ele tinha o poder de escolha. Ele poderia escolher obedecer ou não obedecer a Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele deixa o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos. Então ele dá as opções para a gente. A Bíblia Sagrada, ela é muito clara em dizer que existem dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho do inimigo, né? Então, o caminho de Deus, hoje ele é revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, este tem a redenção de Deus, né? Então vamos lá. Então, era a árvore ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma forma que Deus colocou ali um poder a opção de escolha para o homem. Era também uma forma de moldar o caráter do homem, né? Provar, testar o caráter do homem. E aconteceu que Satanás, ele usando aí dessa artimanha, ele acabou enganando a humanidade, acabou enganando o homem, né? Mas, na sequência, olha que Deus bondoso, sabe aquele Deus que foi lá, agasalhou seus filhos, mesmo repreendendo, falou, vocês pecaram, mas tá aqui uma túnica, tá aqui uma touca, uma pele de animal para te cobrir do frio, vocês estão aí com essa tanga aí, esse jaleco aí de folha, só que isso não vai durar muito tempo, tá aqui, ó, mas vocês pecaram, tá? Sabe? Mas Deus, na sequência que ele já começou a fazer, Deus é Deus, né, meus irmãos? Ele já sabia de tudo isso. E Deus, ele já tinha o quê?
Eu comecei a escrever um plano de salvação para a redenção de toda a humanidade de novo. Falou, Satanás, você enganou minha criação. Você enganou lá os anjos no céu. E agora você quer enganar aqui a terça parte da terra também, da humanidade. Mas os meus, eles serão salvos. E aqui tá eu aqui, ó. Deus começou então a escrever um plano de salvação para que ao longo da história da humanidade aqui na Terra fosse desenrolado esse plano e todos aqueles que haviam de ser salvos fossem salvos e serão salvos pela graça de Jesus. E esse plano de salvação, então, aí nós vamos entrar lá na parte que Deus, então, ele já começa a profetizar a respeito de um que viria comprar do pecado toda a humanidade. Que o homem começou, então, a partir do momento que ele comeu daquela fruta, que tomou aquela fruta para comer, a humanidade começou, então, a pecar. Entrou o pecado, entrou sob consequência a morte, né? Mas Deus começa já a profetizar o plano dele para a salvação do homem. E aí Deus, nessa mesma passagem que nós lemos, Deus já falou que ia levantar um que pisaria a cabeça da serpente enganadora. Deus também promete mais para frente um filho a Abraão e faz um pacto com ele, né? Um descendente de Abraão, que esse descendente iria herdar a terra. Deus manda então sacrificar Isaac, ali, como nós já dissemos em outra aula, Isaac tipificando o sacrifício de Jesus Cristo. Deus livra o seu povo da morte através do sangue do Cordeiro, lá no estabelecimento da primeira Páscoa. E vários outros cenários aí que Deus ele começa a revelar a salvação e a redenção do povo, né? Então, feito isso, meus irmãos, aí Deus começa então a colocar em prática o seu plano. O primeiro plano foi, então, vamos lá. O ser humano pecou, errou lá, eles tinham lá dentro de si, eles já tinham as minhas leis, né? Eles eram seres perfeitos, criados, autênticos de Deus, partindo de Deus, 100% ali, um projeto robusto, né? Mas acabaram sendo induzidos pelo pecador. Mas eles tinham dentro de si a lei. Mas tem problema. Então, se é isso que Satanás quer, então vamos fazer o seguinte. Deus ele começou então a formalizar a maneira que o homem deveria viver. E aí ele fez o quê? Ele formalizou, ele começou a desenrolar o plano de salvação. E aí ele formalizou as suas leis. Aí ele começou a divulgar a lei a toda a humanidade, falando o que a humanidade deveria fazer e não fazer, que é exatamente aquilo que nós falamos na aula passada. Ele deu a lei a seu povo e pediu que seu povo cumprisse, pediu que seu povo procurasse cumprir a lei, né? Mas aí nós entendemos já resumidamente, entendemos que o homem não conseguiu cumprir a lei e precisava de vários sacrifícios para conseguir ali perdão de pecados, porque o povo começou a pecar, e era sacrifício atrás de sacrifício, era a lei da cerimônia, porque era tanta maneira de fazer sacrifício, porque o povo pecava tanto que tinha que ter muita cerimônia e muitos sacerdotes, e tinha que ter um sumo sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer o sacrifício em remissão de pecado a toda a humanidade, mas aquilo era cansativo. Aquilo o homem não estava dando conta mais, era tanto animal que o gado já ia, né, não ia faltar gado para fazer tanto sacrifício, não é mesmo? Mas Deus ele já tinha um plano de salvação. E esse plano, ele resumidamente, ele se resume na frase a graça de Deus. Então a frase a graça de Deus, ela é o resumo do reestabelecimento do pacto que foi quebrado lá no Éden. E esse reestabelecimento acontece através da graça de Deus, tá? Então, vamos entrar aqui no tema graça de Deus. Não vou me aprofundar, já a gente termina aqui essa aula, meus irmãos, aí fica para a semana que vem, só que eu gostaria só de conceituar o que é a graça de Deus, e na aula que vem a gente então começa a entrar mais no detalhe sobre a graça de Deus. Então, tendo em vista que o homem por si só não conseguiu cumprir os mandamentos dados por Deus,
Resta-nos a pergunta: o que poderá nos salvar então? Agora que vamos entrar no tema central desta aula, é importante entendermos o sentido da palavra graça. Você sabe o que quer dizer esta palavra? Ela significa favor dispensado ou recebido, mercê, benefício, ato de clemência do poder público que favorece um condenado, favor ou mercê concedida a alguém por Deus de graça, gratuitamente. Então tá aqui, meus irmãos, nós entendemos que graça é algo dado pelo Pai bondoso, aquele mesmo Pai que fez a túnica ali para Adão, que depois da rebeldia ele mesmo já se recompôs e falou: tudo bem, vocês pecaram? Tudo bem, eu vou fazer um plano para restabelecer a comunhão entre eu e você. Você é pecador e eu não habito junto com o pecador, mas eu vou remir vocês do pecado, e quando eu remir vocês do pecado, novamente nós estaremos juntos. E aí nos traz ao tema religião. O que quer dizer religião, né? Religião nada mais é do que a palavra em si, literalmente significa religar, né? Então por isso que a gente fala religião. Então, lá no Éden foi desligado o contato com Deus. E a religião verdadeira, né, que é a palavra de Deus, que é Cristo, ela faz o quê? Ela religa Deus com o homem. Então, esse religamento, ele é através de uma coisa que se chama graça de Deus. Amém? Fique com Deus, meus irmãos. Continue orando por mim. Continue orando por vocês também. E bons estudos para vocês. Compartilhem os vídeos se vocês acharem interessante. Que a graça de Deus e a paz, a comunhão do Senhor esteja com todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula.